Hello English students! Bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Teacher Dilo, o seu professor de inglês, e hoje eu vou te ensinar como utilizar o Past Perfect, o passado perfeito em inglês. Lembrando que essa é uma videoaula em que eu envio para os meus alunos particulares de inglês, onde eu ensino o grosso da matéria, digamos assim, na forma afirmativa, interrogativa, negativa, quando que se usa essa gramática que eu estou ensinando hoje. E durante a aula, então, a gente faz exercícios juntos e faz uma conversação para fixar bem a matéria. Se você ainda não é meu aluno de inglês, quer aprender inglês, entre em contato comigo. Eu vou estar passando aqui na tela o meu WhatsApp. E aí você manda uma mensagem, eu te explico como funciona tudo, valores, metodologia, e você pode começar a estudar inglês a qualquer hora do ano. Quando que a gente utiliza, então, o Past Perfect em inglês? O Past Perfect é o passado do passado em inglês. Ele é o passado do passado. Cadê meu marker? Tá aqui, ó. Passado do passado. É o passado que aconteceu antes do passado. Por isso que ele é perfeito. Vamos dar uma olhada, então, nessas duas frases que eu tenho aqui no quadro. When I arrived home, my wife had already prepared dinner. When I arrived home, my wife had already prepared dinner. Tente repetir sempre depois de mim, quando eu estiver falando aqui em inglês nos vídeos, né? Dê pausa, repita, assista ao vídeo várias vezes para você já ir praticando a sua pronúncia, certo? Vamos analisar então essa frase, olha só. Quando eu cheguei em casa, arrived home, a minha esposa já havia ou já tinha preparado o jantar. Ela já tinha preparado o jantar quando eu cheguei em casa. Ou seja, eu tenho duas ações no passado, só que uma aconteceu primeiro e a outra aconteceu depois, certo? O jantar já estava pronto porque ela tinha feito o jantar antes de eu chegar em casa, certo? Vamos ver aqui o segundo exemplo. When I called the office, everybody had already left. When I called the office, essa palavra é difícil. Everybody had already left. Quando eu liguei pro escritório, todo mundo já tinha saído. Quando eu liguei pro escritório, todo mundo já tinha saído. Ou seja, eles saíram antes de eu ligar pro escritório. Então eu tenho duas frases no passado. Que quando eu liguei, o pessoal já tinha saído. Então eles saíram primeiro. They had already left. Então a primeira ação vai ser essa aqui, né? Sair. A gente já vai entrar na estrutura. Depois eu volto para a gente se aprofundar melhor nessas duas frases. No final do vídeo eu vou voltar com essas duas frases e a gente vai se aprofundar nelas para poder entender um pouquinho melhor como que funciona o past perfect. Agora eu vou passar a estrutura, então, na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Você copia, faz a sua colinha, certo? Então vamos ver como que a gente faz a estrutura, como que a gente monta o esqueleto do past perfect. Vamos lá, então. Como que eu vou começar essa frase? Eu vou começar essa frase com o sujeito, né? Vocês lembram dos sujeitos, né? Sujeitos da frase, então, são I, you, we, they, he, she e it. Não é mesmo? Mais o meu verbo auxiliar had. Nesse caso do past perfect, eu não vou mudar o verbo auxiliar como no present perfect. Vocês lembram do present perfect da aula passada, onde eu alterava aqui, se era he, she e it, eu utilizava has. E aqui, quando era I, you, we e they, eu utilizava have. No past perfect, não vai ter diferença nenhuma, vai ser o mesmo verbo auxiliar para todos os sujeitos da frase. Então vai ser had sempre, ok? Mais o past participle, mais o verbo principal. Lembrando que o had é o meu verbo auxiliar, mais o verbo principal, então, no past participle, no particípio passado, que é aquela terceira coluna de verbos. Vocês lembram que a gente tem o verbo see, saw e seen, não é mesmo? Então eu tenho aqui
ver, vi, visto. Então, esse aqui é o particípio passado. É o verbo na terceira coluna. Nesse caso, os verbos irregulares em inglês, né? A gente viu lá no passado simples que tem uma diferença entre verbos regulares e verbos irregulares. E esse, então, é o past participle dos verbos, né? Que a gente utiliza aqui nessa estrutura do past continuous. Então, pode ser particípio passado dos verbos regulares ou irregulares, ok? Mas, se você está com dúvida, aguenta aí que na aula a gente pode dar uma esclarecida nesses carinhas aqui, ok? Vamos ver então a forma negativa. Na negativa, então, mais uma vez, eu inicio com o sujeito da frase e aí eu vou incluir o not. I had or she had not, mais o past participle, a forma, mais o verbo na forma particípio passado, ok? Eu posso ainda fazer uma contraction de had not e dizer hadn't, ok? Para fazer o interrogativo, então, eu vou começar a frase com o verbo auxiliar had, mais o sujeito, mais o verbo no particípio passado, ok? Então, essa é a estrutura do past perfect na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Lembrando, então, que você que é meu aluno vai copiar, então, essa estrutura, fazer essa colinha aqui, e a gente vai utilizar ela, então, na aula para fazer exercícios juntos. Agora eu vou voltar com aquelas frases lá do começo da aula para a gente poder entender melhor como que a gente vai estar aplicando essa estrutura aqui dentro daquelas frases que a gente viu lá no comecinho do vídeo. Já volto. Bora então aplicar a estrutura nessas duas frases aqui para a gente ver na prática então como que funciona aquela estrutura, ok? Vamos lá. When I arrived home, my wife had already prepared dinner. When I arrived home, my wife had already prepared dinner. Então essa frase tem dois passados, né? Só que um passado aconteceu antes do outro. Então eu tenho aqui, ó, essa ação aqui está no passado simples, não é mesmo? No simple past. Lembrando então que o passado perfeito ele acontece antes do simple past. E aí eu tenho aqui, when I arrived home, my wife had already prepared dinner. Qual ação que aconteceu primeiro aqui? Eu vou deixar você pensando um pouquinho. Qual que é a ação que aconteceu primeiro? O fato de ela preparar o jantar ou o fato de eu chegar em casa? Qual ação aconteceu primeiro? A preparação do jantar ou eu chegar em casa? Se você respondeu a preparação do jantar, você está certíssimo, certíssima. Então assim, ó, a minha estrutura aqui do had vai aparecer junto com a primeira ação da frase, da situação, ok? When I arrived home, she had already prepared dinner. Vamos ver o exemplo aqui do segundo exemplo, ó. When I called, quando eu liguei. Esse aqui é o meu simple past, passado simples. The office, everybody had already left. Quando eu liguei para o escritório, todo mundo já havia saído, todo mundo já tinha saído. Qual ação que aconteceu primeiro aqui? O pessoal do escritório ir embora ou eu ligar? Vou deixar um tempo aí para você pensar. 5 segundos. Se você disse então que a primeira ação foi o pessoal ir embora do escritório, você está certíssimo, você está certíssima. Então aqui a minha estrutura, o had mais o verbo no particípio passado, então vai ocorrer na primeira ação do passado, na primeira ação que aconteceu, do primeiro passado que aconteceu, ok? Vamos ver então essa frase no negativo, olha aqui, ó. When I arrived home, my wife hadn't prepared dinner yet. Então, assim, ó, quando eu cheguei em casa, ela ainda... Lembra do already, do yet? Então, esses vocabulários extras que a gente viu lá no present perfect voltam aqui no past perfect, né? Então, already, yet... Ok?
Então, when I arrived home, she hadn't prepared dinner already. Então, ela ainda não tinha preparado o jantar, ok? Ela começou a preparar o jantar antes de eu chegar em casa, mas ainda não estava pronto. E a pergunta, então, já que essa é a negativa, como vai ser a pergunta? Ó, had your wife prepared dinner before, agora tem que incluir antes, né? Antes de você chegar. Before you arrived home. Olha aqui, ó. Então, essa vai ser a minha pergunta. Por quê? Porque eu começo com o verbo auxiliar, had, depois eu entro com o sujeito da frase, que é quem? Ela, she, não é mesmo? Wife is she. Had she prepared dinner? Vamos ver o segundo exemplo? Ó, então vai ser assim, ó. When I called the office, everybody hadn't already left. Vai ficar estranha essa frase. Hadn't already left. When I called the office, they hadn't already left. Então, quando eu liguei para o escritório, eles, né, os colaboradores daquele escritório, o pessoal, o staff, né, a equipe, ainda não havia saído. Hadn't already left. Ou hadn't left yet. Ok? Eu posso botar o yet aqui também. Lembra que o yet é para frases negativas? Vamos ver então a interrogativa. Ó, eu vou trocar o everybody por they, ok? Had they already left when you called? Had they already left when you called? Eles já tinham saído quando você ligou? Ok? Então essa é a aplicação aqui da estrutura, bem confuso aqui, né? Eu sei. Da estrutura do Past Perfect, utilizando então a estrutura no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Não se preocupe se você não entendeu tudo agora durante a aula, tá? Porque a aula aqui é mais para você saber como que funciona a estrutura no afirmativo, no negativo e no interrogativo. Mas durante a aula, então, a gente vai ver isso aí com mais calma, a gente vai revisar, certo? Vai fazer uma conversação depois para poder tirar todas as dúvidas. Mas o que você precisa saber a princípio, então, que o Past Perfect é o passado do passado, que o meu verbo auxiliar é o verbo had, que eu vou misturar ele com o passado simples e o Past Perfect. Mas a gente vai revisar isso em aula, ok? Não se preocupe. Assista de novo, se você sentir necessidade, faça sua colinha. E eu vejo você, então, durante a aula. Muito obrigado por assistir. Eu vejo você na próxima lição. Bye!